alegria estar aqui um dia mais, um podcast mais. Que alegria poder conhecer a mais mulheres. Há mais mulheres que já estão aqui no canal. Se todavia não te has inscrito e chegaste aqui, inscríbete hoje mesmo para que puedas estar recebendo todas as novidades, todos os temas. Recuerda que por mês estamos lançando 2 podcasts em feminina, mulheres de diferentes idades, mulheres vivendo diferentes estações em suas vidas. E se chegaste aqui, é que eu estou segura que Deus tem algo muito poderoso para falar a tu coração. Pero antes quero agradecer a Prosigue por um patrocínio mais e a toda a equipe feminina por fazer este sonho hecho realidade. Recuerda que Deus é um Deus de sonhos, verdade? E eu estar sentada aqui nesta mesa é realizar um sonho, é realizar um anelo que havia em meu coração por muitos e muitos anos, pero muitas vezes nós nos sentimos talvez até incapaz. Já viviste uma situação assim em tu vida que dizes, será que sou capaz de fazer isso? Pero quando temos o Espírito Santo em nossas vidas, há uns podcasts atrás, lo puedes ver. Eu estava com uma grande mulher de Deus e estávamos falando do poder do Espírito Santo na vida de uma mulher. Então, quando recebemos o Espírito Santo, ele nos autoriza, ok? Ele nos habilita para viver algo novo. Então, se tu eres nova aqui neste canal, eu te quero dizer, o Espírito Santo tem algo novo para falar a tu coração. Recuerda que quando chegamos em Cristo, nossa vida era de uma maneira, e a hora que estás caminhando com Cristo, estás vivendo uma nova vida com Ele. A palavra de Deus diz em Colossenses 1 que Ele nos trasladou de um reino de tinieblas, presta atenção, a su reino admirável de su Hijo de luz. Imagínate o poder que há o dia que tomaste a decisão de dizer, hoje eu já não quero mais viver neste reino de tinieblas, de medo, de temor, de rechazo, de abandono, de depressão, de tristeza, de enfermidade. E hoje despertas e dizes, uau, estou vivendo um novo reino. E este é o reino que eu te quero apresentar el dia de hoje. É um reino onde puedes ir mais profundo em ele. Muitas vezes nós como mulheres pensamos que estamos estancadas, paralisadas, pero o reino de Deus é movimento. E sobre este movimento que eu quero falar. E uma das reflexões tão poderosas que o Espírito Santo ha hablado a meu coração, uma das maneiras da manifestação de Deus está no água. El agua, quando estamos en água, quando estás en mar, por exemplo, nunca fez um mar assim. Pode ser que as olas estão mais despacito, pero sempre está em movimento. E nossa vida com Deus é um movimento. E depois de todos estes podcasts que hemos hecho, entrevistas com tantas mulheres, se todavia não lo has visto, perdão meu espanhol, que a vezes sale meio enredada aqui, sabem que sou brasileña, pero checa os podcasts anteriores, os episódios e vas a aprender ferramentas poderosas. E este episódio, haciendo uma recapitulação de todo o que hemos falado, o Espírito Santo me falou, Nina, é tempo que as femininas vão mais profundo. As mulheres da igreja vão mais profundo. Por isso que Deus nos está invitando neste podcast de hoje a ir mais profundo com Ele, a ir mais profundo em Ele. A única maneira de conhecer os secretos que há em seu coração, os tesouros que há em seu coração, é indo mais profundo. A palavra de Deus diz que há secretos e há tesouros que solamente são revelados a los hijos. E eu sei que tu eres uma hija de Deus, por isso está aqui. Eu não sei se talvez está lavando trastes, se estás cuidando a tu hijo, se estás limpiando tu casa, ou se estás por el camino, se estás em tu coche, indo ao trabalho, indo à universidade. Eu te quero dizer, Deus não te quer deixar como está. Ele te quer levar a lugares mais profundos. E eu buscando sobre a profundidade de Deus, o Espírito Santo me levou a Ezequiel 47. Este episódio da palavra de Deus habla muito forte a meu coração.
E vamos aprender secretos aqui hoje que talvez em tu sabedoria normal nunca lo vas a compreender. Pero hoje eu te quero invitar a que busque a ajuda do Espírito Santo para que puedas compreender a palavra. Ele não nos vai deixar da mesma maneira que estamos, ele nos quer cambiar. Hoje eu quero que tu puedas sair deste podcast com uma mentalidade de que vou ir a ir mais profunda nele. Lo superficial é algo muito natural. Quando tu tomas uma decisão de viver algo sobrenatural, habla del sobre, ou queres viver algo extraordinário em tu vida, vas a estar dando um passo para o extra, ok? O extra como universitária. Estás indo à universidade, eres uma chica estudante. Um extra como adolescente. Então, tudo quando habla de extraordinário, habla de que temos que dar o extra. Se queres ser uma esposa extraordinária, temos que aprender a dar extra em nosso matrimônio. Muitas vezes estamos esperando que o esposo tome lá o passo. Dá extra. Ora mais por ele. Ama-lo mais. Dile palavras que lo vas a levantar. Se tu eres uma chica que talvez tens um novio e queres dar extra em tu noviazgo, sabes, de ser uma pessoa autêntica com tus palavras, não há uma relação que funcione onde há máscaras. Ok? E a única maneira de cair as máscaras é a maneira quando nós decidimos ser autênticas, ser nosotras. E a palavra de Deus, o que nos ensina hoje é isso, sair do superficial e ir lo mais profundo. E checa o que diz a palavra de Deus em Ezequiel 47. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, e é aqui águas que saliam de debaixo del umbral. Umbral significa escalones. Imagínate aí esta casa. De la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, o sea, para afuera. Fuera de la puerta hay camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Presta atenção aqui. Isto me chamou tanto a atenção que mientras el hombre estava aí adentro, decía que mientras ele mais caminhava, ele iba el camino al oriente, ele iba indo mais profundo. E eu disse, Espírito Santo, o que nos quer ensinar a todas as femininas do dia de hoje? E disse assim, quando eu caminhava, me deu 1000 codos mais e me hizo passar el agua hasta el tobillo. Presta atenção que quando nós aceitamos a Cristo em nossa vida, este é o primeiro passo. Estás indo de uma estação de onde estava tu vida e vai para algo um pouquinho mais profundo. Já saiu do dedito del pé e já está en el codo. E outro dia, eu estava recordando, temos 3 filhos, e eu me acordo de uma visão que tive muito poderosa, que estava Andrés, eu me acordo de Luísa, de Raquel, pero Andrés, há 11 anos que já nasceu, e eu me acordo que de um lado estava eu em la sala de minha casa, de um lado, del lado, ou seja, esquerdo, e Bel do lado direito, e Bel estava assim sentado, e Andrés todavia não caminhava tão bem, e o papá lhe dizia, vem, meu amor, sim se puede, vem. E ele andava, não tinha tanta segurança, não era tão claro seus primeiros passos, e assim me hizo recordar o Espírito Santo com cada uma de nós.
aunque não estamos tão seguras, aunque não estamos tão firmes em nossos passos, o Padre está com todo dizendo-te a ti hoje, vem, meu amor. Tu vas a salir de lo superficial e há águas que vêm hasta tus tobillos. E eu me acordo que este dia, quando eu veia a Andrés dando seus primeiros passos, e ele, papá, com toda a emoção, lo abraçava e le dizia, lo hiciste tão bem. Porque quando esta invitação que nos está chamando o Espírito Santo a todas nós é, sale de lo superficial, sale, eu estou sacando del reino de tinieblas a mi luz admirável, são talvez para ti. Eu he platicado estes dias com uma niña que me dizia, Nina, parece que não me ha passado nada. Parece que me sinto estancada. E eu la hice recordar, eu le decía, ¿sabes qué? Recuerda como chegaste e como está tu vida hoje. Saliste de algo que não havia água, que era sequedad, que era puro desierto, e já puedes ver um pouquito de água em las rodillas. En el tobillo é algo sobrenatural. E o único que pode fazer isto com cada um de nós é o Espírito Santo. Hoje Ele nos está invitando a sair de uma zona de tranquilidade. Talvez estás vivendo uma vida tão superficial em áreas de sua vida, que Deus hoje, porque para dar os primeiros passos, tienes que perder o medo. Eu me acordo que quando está um bebecito caminhando, ele tem que perder o medo. Pero ele sabe que vai estar seguro, porque do outro lado está o Padre. Recuerde que para dar os primeiros passos, tienes que estar segura que aí está su papá. E hoje eu te quero dizer, mulher de Deus, do outro lado está papá te esperando. E o mais hermoso é que, mientras caminhava este homem de Deus, subia 1000 codos mais. Porque Deus não temos um papá escasso, temos um Deus que sobre e abunda. E disse, e de los tobillos me dio otros 1000 más, e me hizo passar por las aguas hasta las rodillas. Me dio, e é tremendo, porque, e eu dizia, Deus, é real que quando nós salimos de uma zona de superficialidade e vamos a águas que vão hasta lá, los tobillos, e ele dizia, pero puedes ir muito mais, Nina. E eu te quero invitar, feminina, puedes ir más, pero ahí es un lugar donde vamos agarrando más responsabilidades, porque dice, hay aguas que vienen hasta las rodillas, y las rodillas, como en cualquier lugar del mundo que habla del cristianismo, habla de oración, de entrega, de renuncia. Va a haber momentos que lo único que vas a poder hacer es arrodillarte, rendirte y decir, Dios, aquí estoy. Talvez não estás entendendo nada, pero aí está subindo o nível. E o Senhor nos está chamando a viver dias e momentos de intimidade com Ele. Pero vai ter um momento de entrega, de renúncia, de arrodillar-te. E disse a palavra do Senhor, me dio logo outros 1000 e me hizo passar por las águas hasta los lomos. Mira o processo que estás vivendo em tu vida. Porque sempre para chegar a lugares mais altos, estamos vivendo processos. E estes processos nos dão autoridade. Se tu has chegado del tobillo hasta los lomos em meio del caminho, o Espírito Santo te ha dado uma autoridade. E a primeira autoridade que Ele te deu foi a autoridade da oração. Deus, há poder quando uma mulher se rinde em adoração e oração. E o seguinte, o capítulo 5 de Ezequiel 47, me deu outros 1000, e já era um rio que eu não podia passar. Imagínate, Deus te sacou de um lugar seco e te está dizendo hoje eu te vou a levar a um lugar que hoje se volvió rio. Este é o poder de Deus em tua vida. Este é o poder que tu vas a ver materializado, processado em tua vida. Áreas de tu vida que tu dizias, eu não puedo. E vem Deus e transforma o que é seco em um rio.
Em nome de Jesus, eu quero profetizar que cada mulher que esteja vendo este podcast hoje vai sair de uma zona de rio, de sequidade, de medo, de temor, de morte, de ansiedade, de depressão e vai haver rio novo de Deus para a sua vida. Por isso que quando conhecemos a Cristo, não entendemos a dimensão da anchura, da profundidade que é caminhar com Cristo. Pero te vou dizer, vai exigir de ti valentia. Porque imagínate que tu mente, temos uma mente tão escassa, tão esclava. Diz a palavra de Deus em Gálatas 4:7 que éramos escravos e hoje somos hijos. Imagínate que o inimigo por tantos anos te hizo creer que não eras merecedora, que não podias entrar em esta universidade, que não podias estar em el trabalho onde estás, porque a mentalidade de esclavo não te deixa ver mais allá. É como poner um colírio quando vas ao oftalmólogo, ele te põe um colírio e esta pupila que se chama íris, se vai crescer. Há umas lentes que estão aqui em frente de mim, que são várias dimensões, porque me pode acercar ou me pode alejar. Quando tu recebes o Espírito Santo de Deus, assim é tu visão. Tu lo veías muito lejos, pero quando empiezas a entender e compreender, quando vas de 1000 codos mais, a outro 1000 codos, a outro 1000 codos, tu geração vai poder entender que já não vas a quedar em sequidade. Há rio de Deus te esperando. E muitas vezes, por nossa ignorância, medo e temor, não, Deus, não, isto não é para mim. No, Dios, esto es para mi amiga. No, Dios, un matrimonio. Ay, no, Dios, esto no es para mí. No, Dios, un hombre que me ama, un hombre que ama la palabra de Dios. ¿Sabes cuándo no vas a poder ver? Cuando sigues en el río de sequedad. Pero cuando empiezas a creer que Dios te está llamando, y vas de los tobillos a las rodillas, y de las rodillas vas a los lomos, y cuando llegas ya hay un río, ahí es donde estás entendiendo lo que es vivir la dependencia de su papá. Porque cuando el hijo camina hacia el papá, significa que no le da miedo, él sabe que si caer va a tener un rasponcito, el papá lo va a levantar y va a decir, tú sí puedes. Y más, porque Dios es un Dios abundante, sigue diciendo, me dio otros 1000 y ya era un río. Yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no podía pasar sino a nado. Estas son las promesas que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Y yo siempre digo, cambia los nombres de ahí para donde tú estás. Y yo profetizo hoy que va descender sobre la nación mexicana. Yo lo creo, que este río va a descender sobre la nación mexicana o cualquier parte de otra nación. Yo no sé de qué nación nos ves, pero yo te quiero decir, tu nación va a ser bendecida porque tú has decidido creer en el poder de Dios. Y dice, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad de las aguas. Esto es mucho más poderoso, porque el lugar donde Dios te va a llevar, aunque parece que está enfermo, aunque parece que no hay resultado, donde llega un hijo de Dios, empieza a funcionar, porque cuando tú eres llena del Espíritu Santo, trae la sanidad de Dios. Eso es poderoso. Levanta aí, minha irmã, de onde tu estás, empieza a saltar em tu silla, empieza a dizer, Deus, eu sou a sanidade por los lugares por donde eu passar. É como tomar esta água e dizer, mira como esta água me nutre, mira como esta água me levanta. Agora imagínate que tu eres a água que a nação mexicana necessita, mulher. Tu eres el agua que multitudes de tu colonia necesitan escuchar. Tu eres el agua que tu universidad necesita escuchar. Tu eres el agua de sanidad que tu trabajo necesita escuchar. Imagínate que tu llegas a un lugar enfermo de chisme, de mentira, de engaño, y tu llegas en este lugar. Las aguas va a traer sanidad.
Tu eres medicina para este tempo, presta atenção. Tu eres medicina de sanidade para uma mulher que está vivendo em engano e em mentira. E seguimos, porque já estamos quase chegando. E toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrem estes dois rios, vivirá. E habrá muitíssimos peces. Oh, quer dizer então que por donde eu camino, quer dizer que por donde eu nado, há manifestação de poder. Porque dizia, habrá muitíssimos peces por haver entrado allá nestas águas. Quer dizer que quando tu entras em nestas águas, há abundância de Deus. Donde não havia nada, donde havia pura escassez, quando tu entras em nestas águas, presta atenção. Dice a palavra que os peces chegam ao mar. Quando tu chegas em este lugar donde Deus te está levando, donde a igreja que Deus te está levando, van a venir as almas, van a venir as pessoas, van a venir a abundância. Eu quero profetizar algo que muitas vezes a igreja ha menospreciado, que é a vida financeira das pessoas, ok? Eu quero profetizar que há abundância de Deus sobre tu vida. Dice a palavra que donde ponemos as plantas de nossos pés, este lugar é nosso. E eu quero profetizar que donde tu pones as plantas de sus pés, vai haver multiplicação. Donde não havia ventas, vai começar a ter ventas. Donde não havia recursos, os recursos vão começar a chegar. Se talvez tu chegaste a um ministério, falta as silhas, falta o sonido, falta a computadora, eu te quero dizer que a abundância de Deus está sobre tu vida. E eu te quero dizer, pueblo de Deus, abra sua mentalidade. Entenda os tempos que estamos vivendo. Estamos em tempo de novidade, de tecnologia. Não nos vamos a cerrar por la ignorância. Somos um pueblo de mentalidade aberta. Donde tu estás, o poder de Deus está contigo. Porque a palavra disse, eu não posso ir contra a palavra de Deus. E disse, peces haviam por todos lados, entrado allá estas águas receberão sanidade e vivirá todo lo que entrare en este río. Tu entraste como muerta, vas a salir como ressuscitada. A partir do momento que entregas tu vida a Jesus e dá o passo de fé de dizer, Senhor, en este río dice que eu vou a viver. Já não vas a caminhar como muerta, vas a caminhar como uma ressuscitada. Tu matrimônio já não vai caminhar como muerto, vai caminhar como um ressuscitado. Tu generação já não vai caminhar como muerto, vai caminhar como um ressuscitado. Diz a palavra de Deus em Gênesis 17 que o Senhor tinha um pacto com a descendência de Abraão. E eu te quero dizer, Deus tem o pacto contigo e com toda tu geração. E el 10 disse assim, e junto a ele entrarão os pescadores, e desde Engadi hasta Englahim será su tendero de redes, e por sus espécies serão os peces tão numerosos como os peces del mar grande. E junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crescerá toda classe de árboles frutales. Sus hojas nunca cairão, nem faltará um fruto. Eu estou profetizando já sobre tu vida. A su tempo madurará. A su tempo. Muitos de ustedes estão sembrando. Deus, pero já ha passado 5 anos. Tu sembraste? Tranquila. Dice a palavra de Deus. Sus hojas nunca cairão. Nunca faltará el fruto. E a su tempo madurará. Lo que tu estás clamando, já te metiste del río, já passou água por el tobillo, já passou água por la rodilla, já passou água por los lomos, já nadaste, Dios, pero no estoy viendo los milagros. Te quero dizer, mulher, es a los tiempos de Él, em sus tiempos. E quando decidimos ser guiadas por estas manos, já não vamos a viver mais frustradas,
Já não vamos a viver com crises de ansiedade, já não vamos a viver com medo, já não vamos a viver com temor. Amada, tranquila, lo que disse a palavra de Deus, que lo que Ele prometeu, Ele lo vai cumprir. Há um sonho de Deus de casar-te? Tranquila, as águas se estão movendo, pero muitas vezes, por la falta de esperar, por la falta de creer, por la falta de confiança, sempre, presta atenção, quando nós não nos alimentamos de los frutos correctos, qualquer comida chatarra te vai atrair. Então, sepa o que quer para tu vida. Tenha uma visão clara de tu futuro, porque as águas se estão movendo a tu favor. E para terminar, disse: a su tempo este fruto se madurará, porque suas águas salen del santuário, e su fruto será para comer, e su hoja será para medicina. Todo lo que Deus vai fazer em tu vida será para bendecir aos outros também. Lo que tu traz, lo que tu viviste, será para medicina para outras mulheres. Lo que Deus sana hoje em tu vida será para testemunho para uma próxima mulher que se vai acercar a ti. Padre, quantas graças te dou por esta palavra. Quantas graças te dou por tantas mulheres que hoje estão escutando este podcast. Eu não sei hasta onde vai chegar, pero tu sabes hacia que coração tem que chegar. E eu clamo a sangre del Cordeiro sobre tu vida, sobre tu família, que tus hojas vão a produzir os melhores frutos, vão a madurar em la estação correcta, que o Espírito Santo pueda ser, como diz esta palavra, ser água que traz sanidade em todas as áreas de tu vida, para poder viver lo nuevo de Deus. Deus te bendiga e beijo hasta não sei onde, em que parte do mundo, do país ou da república. Bendiciones a todas.